Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma playlist, agora dentro da zoologia. Vamos passar por cada grupo animal. Se tudo der certo, se Deus abençoar, a gente vai conseguir ver todas as características importantes dos principais filos animais ou táxons animais que vocês precisam, para desenvolver aí o estudo da zoologia, tudo bem? Bom, o primeiro grupo que a gente vai estudar não é bem um grupo animal, é um grupo de parazoários. São seres que fazem parte do reino animal, mas não são considerados animais verdadeiros por uma série de motivos. Dentre esses motivos, o principal é a ausência de uma organização tecidual verdadeira. É o grupo dos poríferos ou as esponjas, tá? Esses seres, eles entram dentro do reino animal num grupo especial chamado de parazoa. São parazoários, tá? Bom, professor, por que eles fazem parte do reino animal se, na verdade, eles não são considerados animais verdadeiros? Porque esses seres aqui, eles têm organização multicelular, embora não formem tecidos verdadeiros, são heterótrofos, ok? Apresentam um desenvolvimento embrionário quando eles se reproduzem por via sexual, que vai até a fase de esfera, conhecida como blástula. Tá? Se você não lembra disso, é interessante você voltar na playlist anterior e assistir lá a Introdução Azul, vai te ajudar bastante, tá? Então, como esses seres, eles, quando se reproduzem, vão até o estágio de esfera, no desenvolvimento embrionário, estágio de blástula, eles ainda fazem parte do reino animal, tá bom? São seres muito simples estruturalmente, tá? Mas muito bem sucedidos. Algumas espécies de esponjas conseguem viver 1 milênio, 1000 anos, tá? E o que você precisa saber sobre esses caras? Bom, de antemão eu te peço desculpa, porque eu tive que colocar muita informação nesse quadro. Meu quadro é pequeno, então eu tive que dar um jeito aqui de colocar o máximo possível de informações para a aula não ficar muito grande, tá? Bom, vem do lado de cá e lê aqui comigo. Poríferos, tá? Esse é o nome do grupo. É o filo porífera. O que significa esse nome? Portador de poros. Se você olhar, prestar atenção aqui no desenho que eu fiz, ó, você vai ver que existem vários pontinhos. Esses pontinhos, eles representam perfurações no corpo desse animal por onde a água entra. Esses seres são aquáticos, tá? Tanto de água doce quanto de água salgada, embora a maioria das espécies sejam de água salgada. São filtradores, quer dizer que eles tiram da água o que eles precisam para sobreviver. O que eles tiram da água, pessoal? Primeiro, eles tiram pedacinhos de alimento que estão em suspensão na água. É o que a gente chama de partículas alimentares. Bactérias, algas, micróbios de uma forma geral, restos de animais que morreram, que estão aqui em suspensão na água, esses seres conseguem pegar esses pedacinhos e usar como fonte alimentar. Eles também conseguem extrair da água gases, eles tiram o oxigênio que eles precisam para sobreviver e eliminam o dióxido de carbono. Isso tudo é feito por difusão, no caso dos gases, tá? No caso das partículas alimentares, elas serão capturadas por células especiais que a gente vai ver daqui a pouco, ok? Outra coisa interessante, eles são sésseis, eles se fixam em algum substrato aquático, um solo subaquático, alguma rocha, um pedaço de concha, um coral, e ali eles vão viver fixados, tá? Bom, existe uma fase móvel no ciclo de vida desse animal quando ele se reproduz fazendo sexo, que a gente chama de larva. A gente vai ver daqui a pouco também, tá? Eles são ablásticos, que é importante, faltou o acento aqui, perdão. Ablástico significa que eles não têm organização tecidual. Quer dizer que eles não formam os folhetos embrionários, lembra? Os animais podem ser ablásticos, diblásticos ou triblásticos. Os poríferos, pelo fato de serem parazoários, eles não apresentam organização tecidual, não vão formar nenhum tipo de folheto embrionário, tudo bem? Aliás, pessoal, a estrutura do porífero ela é muito simples, O grau de diferenciação celular é muito discreto. Isso, inclusive, se você pegar uma esponja, um porífero, e passar numa peneira, você desmancha isso aqui. E se você deixar as células juntas, elas vão se reagrupar e construir o porífero novamente. É bem interessante isso, tá? Eles são assimétricos, na maioria dos casos, ou apresentam um padrão de simetria radial, tá? E eles se reproduzem. Obviamente, eles se reproduzem. Por isso que eles estão aí até hoje, tá? Eles se reproduzem de duas formas, com sexo ou sem sexo. A reprodução sem sexo é uma reprodução que vai formar clones. Dá até pra gente ver aqui, ó, os organismos que estão unidos aqui nesse desenho, nessa ilustração, são clones, são indivíduos geneticamente idênticos, formando uma espécie de colônia. E existe também a reprodução com sexo, onde os poríferos vão construir gametas, células gaméticas, células reprodutivas, e vão fertilizar esses gametas para dar origem a novos poríferos, geneticamente diferentes. Beleza? Agora vamos lá, o que você realmente precisa saber sobre porífero? Tá aqui, ó. Beleza? Eu peguei aqui, ó, dei um zoom, ampliei aqui um porífero, dessa colônia aqui, eu peguei e ampliei para você. Tive o cuidado de fazer um corte, não se preocupe, tá? Eles se regeneram muito bem, não vai matar o porífero. Aliás, morte para esses caras aqui é uma coisa diferente, tá? É difícil um desses caras morrerem. Então vim aqui, fiz um corte,
para você enxergar o interior da estrutura, como se fosse o corpo, né, do poríferozinho, da esponja. Aliás, a cultura pop, né, trouxe um personagem para nós, conhecido como Bob Esponja, que é uma representação bem diferente da realidade de um porífero, tá? O Bob Esponja, ele é um espongiário ou um porífero. E aí eu peguei aqui e fiz um corte para você ver o interior e identificar as partes de um porífero, beleza? As camadas, as partes de um porífero, chame como você quiser. Bom, o mais interessante é você entender o seguinte, esse animal, ele depende, na verdade, esse parazoário, ele depende de água para sua existência. Então a água tem que entrar dentro do porífero de alguma forma. O que significa a palavra porífero? O portador de poros. Dá uma olhada para você ver, ó. Na superfície corporal você vê aqui vários pontinhos rosas, tá vendo? São perfurações. Essas perfurações dão acesso ao interior do porífero. A água entra. Dá para ver aqui pelas setas que eu fiz aqui que a água entra. Então a água acessa o porífero por poros, tá? E aqui já vem uma coisa interessante. Os poros, eles são construídos por uma célula. Existe uma célula que vai abrir um pequeno orifício por onde a água vai entrar. Essa célula que eu coloquei aqui de rosa, ela está em evidência aqui no meu desenho, tá vendo? Olha aqui que legal. Essa célula é o porócito. Tudo bem? Porócito. O porócito é a célula que forma os poros, né? Os orifícios por onde a água vai entrar. A água, ela entra e acessa esse espaço interno aqui, ó, que alguns autores chamam de átrio, bem aqui, ó, tá vendo esse espaço aqui? A gente chama de átrio ou espongiocele. Aqui é que vai acontecer a filtragem da água. Revestindo essa camada aqui, você vai ver células com flagelos. Os flagelos ficam vibrando, o flagelo é uma extensão da célula, fica vibrando, fazendo a água, né, turbilhonar aqui dentro, circular aqui dentro, dando oportunidade para essas mesmas células capturarem as partículas alimentares. Depois que a água foi filtrada, a água vai sair por esse espaço aqui, esse buracão aqui, fica bem lá em cima, ó, dá para ver aqui, ó, tá vendo? Esse buracão aqui é o ósculo, por onde a água sai. Então, basicamente, a água entra por poros, circula dentro do átrio ou espongiocele e abandona o corpo do porífero pelo ósculo. Para montar essa estrutura aqui, o porífero organiza 3 grupos de células. Cuidado, viu? Não são tecidos, são grupos de células. Você pode falar também camadas. Existe uma camada externa, de revestimento. Essa camada é formada por células que têm um formato meio geométrico, meio hexagonal. Dá para ver aqui, ó. Essas células são chamadas de pinacócitos. Deixa eu olhar ali para ver se vocês estão vendo onde eu estou escrevendo. Espera aí. Ótimo. Quadro pequeno é bravo, né, pessoal? Quero um quadro grandão aqui no meu estúdio. Um dia eu consigo. Os pinacócitos, que tem esse formato aqui meio hexagonal, são células bem achatadinhas, bem fininhas, e elas vão se unir para formar a camada externa do porífero. Essa camada externa, que parece a roupa do porífero, a gente chama de pinacoderme, tá? É a camada de revestimento. Cuidado, hein? Isso aqui não é tecido. Lembra que se você passar isso aqui numa peneira, isso aqui desmancha, tá? Tranquilo? Beleza. Lá dentro, revestindo aqui o átrio, ó, em contato direto com a água que está sendo filtrada, você vê uma camada de células aqui azulzinhas, ó, tá vendo? Que tem esse flagelinho. Essa camada a gente chama de coanoderme, tudo bem? A coanoderme é formada por células flageladas. Essas células são os coanócitos. Aqui, ó. Coanócitos. Gente, os coanócitos, eles apresentam uma coisa interessante. Além do flagelo que fica vibrando, permitindo que a água, né, se movimente aqui dentro, o coanócito apresenta isso aqui, ó. Ele apresenta dobras, que eu estou fazendo aqui de preto para você. Essas dobras são projeções da célula que parecem dedinhos. Juntas, elas formam um colarinho, né? Esse colarinho aqui de dedinhos, que vocês estão vendo, a gente chama de microvilosidades. Então, essas aqui são as microvilosidades. Vou colocar aqui, ó, colarinho de microvilosidades. Para que serve esse colarinho de microvilosidades? Quando a água começa a se movimentar aqui dentro, a água passa por essas projeções, parecem dedinhos, a água passa. Quando a água passa, partículas de alimento que estão em suspensão grudam nessas microvilosidades e aí a célula consegue fagocitar, pegar, engolir esses pedacinhos. É um processo que a gente chama de endocitose, tá? Essa célula aqui é a célula que alimenta o porífero. Ela captura as partículas, digere e distribui, né, para outras células nutrientes a partir desse processo de digestão.
Quais células, professor? Dá uma olhada aqui para você ver de laranjado, tá vendo? De alaranjado você tem uma camada meio gelatinosa. Essa camada meio gelatinosa ela tem a função de dar sustentação para o porífero, dar o formato que ele tem, permitir que ele desenvolva ou uma assimetria ou uma simetria radial. Essa camada a gente chama ela de mesohilo. Em publicações mais antigas ela também é chamada de mesogleia. Essa camada gelatinosa ela é cheia de fibras, proteínas filamentosas, e ela também pode apresentar projeçõezinhas duras chamadas de espinhos ou espículas. A gente chama ela de mesohilo. É a camada de sustentação. Quem produz essa camada é uma célula, né, com formato ameboide. Parece uma amebinha, fica se movimentando, tá? A gente chama essa célula, olha aquela aqui, ó, de amebócito. Os amebócitos são células muito importantes para a existência de um porífero, sabe por quê? Porque os amebócitos podem se transformar em outros tipos de célula. O amebócito é o que a gente chama de célula-tronco. Olha que legal. Se for necessário, o amebócito pode se transformar num pinacócito. Se for necessário, o amebócito pode se transformar num coanócito. E existem alguns amebócitos especiais que ficam aqui, ó, produzindo fibras e produzindo espículas. Dá para você ver aqui no desenho que eu fiz. Ó, tá vendo aqui de laranjado? Isso aqui é uma espícula. Uma espícula é um espinho, tá? Ela pode ter um formato de agulha, pode ter esse formato irregular aqui, parecendo metade de uma estrela. A espícula, ela pode ser formada a partir de dois materiais. Ela pode ser de vidro, sílica, ou ela pode ser de carbonato de cálcio, como se fosse um ossinho, tá? Quem produz são esses amebócitos pequenininhos aqui, ó, tá vendo? Esses amebócitos pequenininhos, eles são conhecidos como esclerócitos, não arqueócitos. Arqueócito é o nome alternativo de amebócito. Eles são conhecidos como esclerócitos, tá? Pausa o vídeo, coloca aqui, ó, esclerócito. Tudo bem? É o esclerócito. O esclerócito produz o quê, pessoal? Produz isso aqui, ó, que é a espícula. Você pode falar espícula ou espinho, tá? A espícula pode ser de sílica ou pode ser de carbonato de cálcio. É isso aqui que vai dar sustentação, rigidez e vai conferir uma forma para o porífero. Show, né? Então olha que legal, pessoal. Aqui você vê a estrutura básica de um porífero. Vamos revisar aqui comigo para a gente encerrar esse vídeo, esse primeiro vídeo da playlist porífero, tá? Bom, o porífero é um animal aquático, então ele se mantém com esse formato aqui graças à interação de grupos de células. Não são tecidos, são grupos de células. O grupo de células externo, que a gente chama de camada de revestimento, são os pinacócitos, formam a pinacoderme. São células achatadinhas com esse formato hexagonal, como se fossem telinhas de uma lajota, tá bom? Bom, você tem, perfurando a estrutura do porífero, os poros permitindo a entrada de água. Os poros são formados por células especiais chamadas de porócitos, beleza? Dando sustentação, você tem uma camada gelatinosa, cheia de espículas ou fibras, ou as duas ao mesmo tempo. Nós chamamos essa camada gelatinosa de mesohilo. É a camada de sustentação. Quem é responsável por gerar essa camada são células muito importantes para o porífero, células tronco totipotentes, os amebócitos. Os amebócitos podem se transformar em pinacócitos, em coanócitos. Eles também podem desenvolver papéis especiais, por exemplo, produzir as espículas, os esclerócitos. Essas células são as células tronco do porífero, totipotente. São elas que permitem o porífero se regenerar, se reproduzir. A gente vai ver isso depois, tá? Olha que legal. A camada de revestimento interno, que fica aqui ó, em contato com a água, para a água ser filtrada. A camada de filtragem, coanoderme. Ela é formada por células que apresentam um colarinho de microvilosidades e um flagelo que fica vibrando. Esse flagelo permite que a água fique circulando aqui para que ela possa ser filtrada. Como é que é o nome dessa célula? Coanócito. Tudo bem? Maravilhoso. E o espaço aqui onde a água vai entrar e ser filtrada é o átrio ou espongiocele. Depois que a água foi filtrada, ela sai do corpo do porífero por essa estrutura chamada de ósculo. Então a água entra por poros, circula na espongiocele ou átrio e sai pelo ósculo. Beleza? Bom, estrutura básica do porífero, fizemos a introdução. Daqui a pouco eu venho com mais uma aula para a gente ver mais coisas, tá? Tchau, não sai daí não.